Então eu vou falar um pouco do que a gente observa, né? Do que a gente tem observado sobre esse tema que é tão importante na nossa vida, que é a água, né? E aí eu coloquei ali uma interrogação, não é à toa, porque eu acabei juntando aí, por sugestão, a ideia de simplicidade com água, né? E, principalmente, construindo essa palestra, eu percebi que eu me encrenquei com isso, né? Porque a água não é simples, pelo menos assim, à primeira vista, não é tão simples falar de água, mas eu prometo que ao longo da palestra a gente vai tentar encontrar aí essa simplicidade da água, né? E para começar essa reflexão, a gente podia falar um pouco sobre sinais de água, né? Sobre símbolos de água. Então, o Ari falou lá um pouco de tecnologias primitivas, né? De quando o homem segurou pela primeira vez aí uma ferramenta na mão e começou a rabiscar seus primeiros traços aí numa terra, numa pedra, né? E aí aparecem formas desse tipo aqui, ondinhas, círculos concêntricos, espirais, né? Mais recentemente aí a gente já pode falar de fórmulas ou de palavras, né, escritas, né? Então ali o floquinho de gelo. Mas o legal disso tudo é o quê? Que todo mundo que bate o olho em qualquer uma dessas coisas aqui, acho que fica muito fácil de associar esses símbolos a um conceito, que é o conceito de água. Vamos pensar em termos de características, né? Eu não vou falar aqui sobre características físico-químicas da água. Agora no coffee break eu estava conversando ali com o Pedro é um expert no assunto, poderia falar muito melhor do que eu. Eu entendo muito menos e não tenho tempo para falar isso. Então a gente vai pegar apenas algumas características, as que eu achei aí que teriam encaixe dentro da palestra. Então eu peguei ali que as águas são moléculas, mas isso não é o que me importa ali, é a ideia de compartilhamento, né? A água já é uma molécula toda especial desde o início. Ela compartilha elétrons, né, para se formar. Então, os átomos de hidrogênio e oxigênio compartilham elétrons entre si para formar essa maravilha chamada água. Além disso, aí já uma conclusão que ainda não entra dentro, talvez assim, da ciência tradicional, muito menos dentro das escolas tradicionais, mas que tem sido amplamente divulgado no mundo todo, é a ideia de que a água consegue registrar informação. Mais ainda, a água registra emoções. Então, o pesquisador, o Masaru Emoto, um japonês, ele fez lá os seus experimentos e tirou fotografias da molécula de água exposta a determinadas emoções. Então, ele ia lá e pronunciava palavras bacanas, né? Amor, por exemplo. E assim como nós, né, a água manifestava essa emoção na sua estrutura física, né? Emoções ali aparecendo na estrutura molecular de água. Da mesma forma que quando ele pronunciava palavras como guerra, isso também ficava imprintado na molécula de água, com a diferença que a molécula estava lá linda, maravilhosa, toda regular, né? É uma molécula, o hexágono dos cristais de água ali estavam lindos, e quando a palavra era ruim, ele aparecia de uma maneira deformada. Queria falar também sobre a abundância da água, já que aqui o problema é justamente o contrário, né? A escassez. Mas todo mundo sabe também que a água na Terra ela é abundante. E é abundante também na gente, né? A água está em tudo, né? A coisa mais seca que a gente puder imaginar no planeta tem água. Né? Não, com certeza a gente não perde água, né? Toda a gotícula de água que está aqui desde o início do planeta continua no mesmo lugar. A gente pode perder algumas propriedades, algumas qualidades da água ou acessibilidade, mas perder água vai ficar difícil. E aí, o mais importante dessa relação é que a água é essencial à vida. Né? Então,
Não existe ainda maneira de sobreviver sem água. E aí, sendo essencial à vida, ela foi considerada aí, mundialmente como um bem comum, um bem comum fundamental, essencial à sobrevivência de todas as espécies, não só a dos seres humanos, né? Isso aqui é muito importante porque hoje a gente sofre uma pressão muito grande assim para que a água não seja mais bem comum e passe a se tornar um produto, né? E aí a gente apoia, enquanto Caminho das Águas, uma campanha chamada A Água Não Tem Dono, que é contra a privatização das águas. Tendo toda essa importância, né, sendo esse recurso essencial à sobrevivência de todos, a gente pode pensar na água também nos seus múltiplos usos, né? Mas para que a gente usa água? A gente só bebe água, né? Não, ali a gente tem lá uma série de coisas. A gente usa água para plantar, a gente usa água para navegar, a gente usa água para beber também, para limpeza, para nossa higiene. A gente usa água para se conectar com a nossa espiritualidade, com o todo. Enfim, múltiplos usos de água. Para lazer. Mas isso daí também todo mundo já sabe. Sendo assim, ela passa por regulação e controle. Então, ali naquela ordem, né? Governos, empresas, área técnica, conselhos e pessoas comuns. Muito provavelmente nessa ordem aí, a maior parte das estruturas de regulação e controle de água é a maneira como elas funcionam, nesse grau de importância, né? Governos e empresas ali em cima, né? E nós, meros mortais, pessoas comuns, lá embaixo. E aí, eu queria falar um pouco sobre como é feita essa regulação e esse controle, e aí acho que a palestra começa a ficar mais picante, né? Nós vamos falar aí de algumas coisas passadas, não vou me estender. Derrubada do Código Florestal, o modelo agrícola que se consolidou, papel e celulose, através da produção de eucalipto. Isso é muito controverso, né? Parece que fica aquela ideia de que, não, o eucalipto é bom, é a única forma de preservarmos floresta. Eu não concordo. A política energética das grandes hidrelétricas, né? A gente viu o que aconteceu nesse primeiro período do ano lá na região norte, com a Bolívia, com o próprio estado do Amazonas, do Pará, toda essa área, essa região embaixo d'água, né, por conta de que os rios, choveu muito lá, e os rios transbordaram. E aí fica muito difícil de não associar essas coisas com essas grandes obras aqui, as grandes usinas hidrelétricas lá no Rio Madeira, Belo Monte, transposição do São Francisco. Nós estamos mexendo com quantidades de água absurdamente grandes. Estamos mexendo simplesmente com as maiores bacias hidrográficas do mundo. E achar que isso não interferiria aqui no nosso sudeste, né, que, né, o nosso grande rio aí, o Tietê, está nesse estado que está, né, numa situação complicadíssima, por conta de processos desse tipo também, seria, no mínimo, né, tendencioso, assim, pensar que não tem a ver, né? A gente está causando muito impacto, né? E junto com isso tudo, né, talvez aí a justificativa, né, a política urbana de expansão, né? Sempre no sentido dos mananciais, dos que sobraram, pelo menos, nas áreas mais industrializadas. E aí uma coisinha que aparece aí no nosso caso, e aí eu vou falar um pouco de Itu, que é a história das canalizações. Então, Itu no mundo ali, eu coloquei ali o nosso código de endereçamento postal, nosso CEP 13300, somos um número no planeta aí, também, né? Lógico que a gente não é só isso. E aí vamos tentar começar a entender assim, por que Itu, né, nesse ano de 2014, não foi a única cidade, né, mas ficou muito em destaque aí, com a questão do desabastecimento de água, né? Faltou água e aqui a crise foi braba. Então, historicamente, a gente tem problemas na bacia, a gente conhece isso, problemas de qualidade e de quantidade de água, né? Tanto superficial quanto subterrânea. A chuva de verão esse ano não veio, muito provavelmente por conta dessas outras obras grandes lá na região norte,
Então, lá no norte tem um pessoal lá chamado rios voadores, eles acompanharam as massas de ar úmido, como é que elas se distribuem ao longo de todo o Brasil, e descobriram que boa parte da chuva que cai aqui no Sudeste, ela parte justamente da evapotranspiração das árvores na Amazônia. Olha só, né? Então, todo mundo sempre achando, né, com aquele ciclo da água na cabeça, a água vem da evaporação do oceano, que vem para o continente e tal. Nem sempre a água vem do oceano, às vezes a água vem da própria árvore. Além de ser a própria árvore que mantém a água, né? Isso a gente já sabe. Eu estou careca de saber. Aqui tem também uma relação muito triste assim, entre consumo e produção de água. A gente pode pensar num sistema produtor de água, que são as montanhas, né? Que deveriam lá estar preservadas com suas matas ciliares, em volta das nascentes e dos rios. E aí um dado para vocês, em Itu a gente tem em torno de 1,5%, 2% de cobertura florestal nativa. A gente tem uma cobertura de florestal, de eucalipto, que é pelo menos 3 ou 4 vezes esse valor de cobertura nativa. E a gente tem demandas crescentes de água, né? Então, quando a gente pega a relação entre oferta e procura de água, a gente já está no vermelho faz muito tempo. Então, nunca se dá conta de atender as demandas futuras. Agora mesmo, acabaram de aprovar 6 loteamentos, e aí são ligações, usuários de água que ainda não entraram na conta, e a gente já não tem água. E mesmo assim, a coisa segue em frente. Então, aí, alguns motivos da nossa crise. Mas instalada a crise, o que os governos fizeram, né? O que a gente pode perceber aqui na minha querida cidade de Itu? Principalmente no início da crise, sim, pouca ou nenhuma transparência, né? Tinha uma ideia de que era uma lenda, né? Que era passageiro e tal. Nenhuma interação, mesmo depois que a crise ficou nítida, que saímos na mídia nacional, até na mídia internacional, não tinha mais como negar. Em nenhum momento houve interação, as pessoas tentando ter respostas, nós da ONG tentando obter mapas, né? A gente gosta muito de estar próxima do rio, a gente queria estar lá vendo, falando, não, vamos ver mesmo, qual é que é, né? Tem água mesmo ou não tem? É sacanagem, não é? Enfim, não tinha interação. E as soluções apontadas pelos governos foram soluções de mercado, né? Qual foi a grande solução? Vamos comprar 2, 3 milhões de litros de água por dia, importando água. E continuaram a todo vapor aí no projeto de canalização dos córregos, né? Que é um projeto para espantar água, né? No modelo bem tradicional, assim, de 50 anos atrás. Duelas de concreto, acelerando a velocidade da água na parte alta do córrego e concentrando toda essa água justamente aonde? Nos lugares aonde ocorrem as enchentes. Toda essa parte foi canalizada, que era natural, ela vai promover uma aceleração da água em direção às enchentes. Então, isso é um projeto que foi financiado com 93 milhões de reais a partir do Programa de Aceleração do Crescimento, Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. E o que fizeram as pessoas comuns, né? Será que fez a mesma coisa que o governo? Foi lá comprar água? Não, foi muito diferente, foi muito legal em Itu. Itu, que a gente presenciou aqui, foi uma grande ação coletiva, entre aspas, desorganizada, porque não tinha ninguém chamando ninguém, e de repente as pessoas começaram a trocar soluções, a trocar ideias, a produzir vídeos, né, de denúncia para mostrar, a dizer, aqui no meu bairro tem água, aqui no meu não tem, aqui a minha água sai marrom, aqui chega, aqui não chega. Né? A gente viu pessoas se unindo para tirar uma tampa de um córrego canalizado, destamparam o córrego, começaram a usar essa água, começaram a compartilhar a água. Esse é o carro-água do Alexandre, né? Então ele postava lá no Facebook que quem está precisando de água, tem o carro, tem o caixa d'água, me proponho a distribuir, compartilhar a água. Então, soluções compartilhadas, coisas muito bonitas aconteceram, né? Pequenas revoluções, soluções criativas, gambiarrologia total, como o Diego estava falando lá. E aí o que eu continuei fazendo, na verdade? Né? Continuei fazendo a mesma coisa, fiz o que todo mundo já estava fazendo, interagindo, não tem como ficar de fora, meu tempo está acabando.
Continuei fazendo permacultura, mapeamos esses problemas, mapeamos as maravilhas, né? Estamos nesse processo, e toquei o meu tamborzinho, lacota, para ver se chamava uma chuvinha também. Teve dia que veio. E o que fica dessa experiência, para mim, é a baixa capacidade dos governos em liderar com fenômenos complexos, como esse, fenômenos da vida das pessoas, e a alta capacidade criativa e de resiliência dos comuns, né? Das pessoas que estão ali fora do ponto gov. E aí a gente chega no tal da simplicidade da água, que eu acho que se traduz muito bem nessa imagem, muito melhor do que qualquer frase que eu pudesse falar aqui. Eu acho que para quem quer se meter com água mesmo, vai lá e cai para dentro, pula de cabeça. Isso aí é lá no Ribeirão Piraí, nascente do Ribeirão Piraí, córrego da Guaxinduva, na verdade, em Cabriúva, onde a gente sempre fez questão de levar as crianças lá e falava, não, aqui é legalize, aqui não é escola tradicional hoje, aqui vai todo mundo cair para a água, aqui, todo mundo que quiser. E aí era um maior barato. Gente, gratidão a todos.